Olá, tudo bem? Este é o 9º vídeo da série Confissão de Fé Westminster, com reflexões de João Calvino. No vídeo de hoje, da vocação eficaz. Precisamos notar que existe uma dupla espécie de vocação. Uma é a vocação universal, que consiste na pregação exterior do Evangelho, por meio da qual o Senhor convida a que venham a Ele todos os homens indiferentemente, até mesmo aqueles aos quais a pregação é feita com odor de morte e com o fim de lançar sobre eles mais grave condenação. A outra é a vocação especial, da qual são feitos participantes os que creem, quando pela luz interior do seu espírito a doutrina é plantada e se enraiza no coração deles. 1. Vocação dos eleitos. Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só estes é Ele servido no tempo por Ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transpondo-os para a graça e salvação em Jesus Cristo. Isso Ele o faz, iluminando espiritualmente o entendimento deles, a fim de que compreendam as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vão muito livremente, sendo por isso dispostos pela sua graça. João 3,5. Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Calvino diz: só quando Deus irradia em nós a luz de seu Espírito é que a palavra logra produzir algum efeito. Daí a vocação interna, que só é eficaz no eleito e apropriada para ele, distingue-se da voz externa dos homens. 2. Vocação eficaz. Essa vocação eficaz provém unicamente da livre e especial graça de Deus, e não de qualquer coisa prevista no ser humano. Nessa vocação, o ser humano é inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Segunda carta de Timóteo 1:9. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Calvino diz: nossa busca pela justiça deve deter-se em Deus. A contemplação de nossa salvação deve estar voltada só para a sua misericórdia, e a soma de todas as nossas bênçãos é posta diante de nós e nos é diariamente oferecida em Cristo e em nenhum outro. 3. Lugar das crianças. As crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas, por meio do Espírito que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Gênesis 17:7. Confirmarei a minha aliança com vocês e seus descendentes, de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. 4. Somente por Cristo. Os não eleitos, posto que sejam chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas das operações comuns do Espírito, contudo, nunca se chegam a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Estes, muito menos poderão ser salvos
por qualquer outro meio os que não professam a religião cristã, por mais diligentes que sejam em conformar sua vida com a luz da natureza e com a lei da religião que professam. Asseverar e manter que o podem é muito pernicioso e detestável. Mateus 7:22. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Calvino diz: como podemos explicar a salvação de nossas almas, se não em termos do beneplácito de Deus e pela sua livre dádiva da misericórdia? Pois se pensarmos que somos melhores que outros, que foram ignorados ou abandonados, nós simplesmente menosprezamos a bondade incondicional de Deus pela qual obtemos a salvação. E isso nós fazemos todas as vezes em que procuramos ganhar importância ou estima diante dos homens. Toda boca deve estar necessariamente calada. Nós devemos aprender que Deus nos escolheu não porque Ele viu algo de bom em nós, ou nos considerou mais adequados do que aqueles que Ele rejeitou, mas simplesmente para poder revelar o pleno esplendor de sua generosidade. Aleluia! Vimos hoje da vocação eficaz. Essa vocação eficaz provém unicamente da livre e especial graça de Deus, e não de qualquer coisa prevista no ser humano. Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só estes, é Ele servido no tempo por Ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito. Precisamos notar que existe uma dupla espécie de vocação. Uma é a vocação universal, que consiste na pregação exterior do Evangelho. A outra é a vocação especial, da qual são feitos participantes os que creem, quando, pela luz interior do seu espírito, a doutrina é plantada. Deixo aqui na descrição desse vídeo as reflexões de João Calvino, para que você possa ler e estudar cada ponto. Agradeço ao reverendo Lucas Guimarães a autorização da exibição deste conteúdo. Eu sou o Apolo, diácono da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Encontro você no nosso próximo vídeo. Até lá!